Senhores vereadores, objetivamente, eu inicio mostrando um vídeo e aí nós seguimos na matéria. Cara, a inauguração do sistema Marrecas. A obra recebeu elogios da presidente Dilma Rousseff, que deixou Caxias no começo da tarde. A inauguração reuniu autoridades do país, o governador Tarso Genro e o prefeito José Ivo Sartori. A presidente Dilma Rousseff foi a última a discursar. Eu vim aqui porque eu achava que isso é um exemplo para o Brasil e acho que é um exemplo. O sistema Marrecas custou 250 milhões de reais. 150 milhões repassados pelo governo federal. Hoje a barragem está com 8 bilhões de litros de água. Para que o sistema realmente comece a abastecer Caxias do Sul, são necessários pelo menos 11 bilhões de litros. Para se ter uma ideia, o nível de água aqui tem que chegar aos 35 metros, mais ou menos a altura daquela primeira comporta. A expectativa para que isso aconteça é no final de março, início de abril do ano que vem. Já temos aí água acolhida dentro da barragem já superior ao Marrecas e ao sistema Dalbó, o que significa que eu acredito que 2 ou 3 meses já estará operando o sistema Marrecas. Voltamos a destacar a inauguração do sistema Marrecas. A obra... Então, a gente vê uma inauguração de um sistema objetivo da barragem Marrecas. Então, o que inauguraram, senhoras e senhores vereadores, para restabelecer a verdade, é de que se inaugurou o lago, a barragem, a casa de máquinas, inaugurou-se todo o sistema Marrecas. E quando a presidente diz de um exemplo, é exemplo do que não é para fazer com o dinheiro do povo. O exemplo de má gestão, o exemplo de falta de planejamento, o exemplo que vem fazendo os políticos de nossa cidade, de nosso estado e de nosso país, com o dinheiro do povo, inaugurando obras inacabadas. Uma verdadeira enganação. Uma obra de 258 milhões que não sequer atingiu uma única gota d'água na família da nossa população, em especial daquelas famílias que semanalmente, diariamente, vêm sofrendo com a falta de água. Então, o que se tem ainda é uma obra orçada em 160 milhões e que salta para 258 milhões. Que incrível isso! Exemplo do que não fazer. E aí, senhoras e senhores vereadores, eles vêm, além de enganando o povo sistematicamente, dizendo que vão inaugurar vai funcionar daqui a 2 meses, depois daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, 1 ano, nós já estamos há 1 ano e meio. Lá em junho de 2013, 6 meses após a inauguração do sistema Marrecas, a direção do SAMAI esteve aqui nesta casa, está nos anais, quando questionado quando efetivamente a água do Marrecas iria chegar até a população, a resposta foi a seguinte: nós vamos assumir de imediato a zona nordeste com a água do Marrecas, em torno de 200 litros por segundo, ou seja, dos 900 possíveis, 200 a gente já vai assumir de imediato. É que o dicionário dos políticos que enoja a população é esse. O imediato dos gestores, pseudo-gestores políticos, sofre de uma dilatação absurda e vergonhosa. O imediato de junho de 2013 ainda sequer é realidade, porque não chegou. Em 10 de fevereiro de 2014, numa audiência aqui nesta casa, este vereador fez a seguinte pergunta para o presidente. Presidente Ed Aloy Frisso, efetivamente, quando o sistema Marrecas estará 100%? Efetivamente, quando Caxias do Sul será abastecida com água do sistema Marrecas? Vereador Daniel, é de que no máximo em torno de 60 dias a gente já deva estar
bombeando água tratada do Marrecas até o reservatório de chegada aqui na empresa mundial e, portanto, começando o abastecimento. Gostaria de pedir ao senhor presidente do SAMAI, Eloy Frisso, porque se fala muito para a cidade de Caxias do Sul, para a imprensa, para esta casa, de quando indagado sobre a segurança destas informações, se fala em laudos técnicos. Então, como se tem propalado muito a questão de laudos técnicos, eu pediria a gentileza, diretor-presidente, de Vossa Senhoria ceder, passar para a Câmara, para esta casa, já que se fala em transparência, a cópia de todos os laudos técnicos que hoje tenham sido colocados como sustentação para garantir essa insegurança que a população tem vivido em relação à matéria. Com relação aos documentos, eles são públicos, vereador Daniel. E todos os que nós estamos repassando, tanto ao Ministério Público Estadual quanto ao Ministério Público Federal, também podem ser repassados para a Câmara, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Isso. Sem problema nenhum, que é desde aquela data que o presidente não encaminhou os documentos e que me ensejou fazer um pedido de informação que foi surpreendentemente aprovado, né, de tantos que é negado por esta casa, pelos nobres pares, e foi aprovado em maio, 21 de maio. E ontem eu recebi o documento e as coisas começam a clarear. Ele não tinha como mandar os laudos técnicos, porque ele não tinha os laudos técnicos. O laudo técnico que o senhor diretor, presidente Eloy Frisso, fala que tinha, não tinha. Porque o que ele mandou aqui, e só mandou por força de lei, ele tem datado de que data? 5 de junho de 2014. Repito, falou em 10 de fevereiro dos tais laudos. Não tinha, não enviou, por isso que não enviou. E tinha, apenas veio agora então um laudo com data do dia 5 de junho de 2014. Então é esse tipo de gestão que nós rechaçamos. E novamente, na resposta que dá esse vereador quando indaga, quando efetivamente vai ter água da população, novamente não responde. E que bom que esse assunto vai ser encaminhado para o Ministério Público Estadual, porque onde falta responsabilidade, seriedade, gestão, que bom que ainda em nosso país existe o Poder Judiciário para poder fazer frente a pessoas que não gozam de seriedade com a coisa pública. E temos mais uma matéria interessante para complementar. Mesmo ao longe, já é possível perceber que a barragem está tomada por infiltrações. Nas laterais, uma vazão de água maior e com vazamentos menores por toda a sua extensão. Este vazamento é novo, tem menos de uma semana, e acima dele tem outros que estão ali há mais tempo. Além disso, ocorreu em janeiro o rompimento de uma peça na estação de bombeamento. Se não fosse essa peça, que será substituída, o sistema já estaria funcionando. E a água começa a se infiltrar até mesmo no interior da barragem. E olha só, estou nessa parte escura aqui, onde fica a galeria da barragem do Arroio Marrecas. São cerca de 400 metros de túneis que levam por dentro da barragem até a parte mais alta. O barulho aqui é ensurdecedor e assusta um pouquinho, porque a gente está perto de um local onde tem 33 bilhões de água fazendo pressão. E existe um pouco de infiltração aqui também, mas não é algo que está preocupando muito o pessoal do SAMAI. A barragem foi inaugurada em dezembro de 2012. O lago demorou 1 ano para ficar cheio e, a partir daí, começaram a ser percebidas as primeiras infiltrações. Apesar dos vazamentos, o nível da represa está tão alto que a área normal de escoamento verte muita água. Mas aqui ao lado, nas laterais, o escoamento não estava previsto. Esse tambor que vocês estão vendo, recebendo água de um cano, é utilizado para fazer a medição do vazamento de uma das laterais da represa. Através dessa medição, chegaram ao número de 70 litros por segundo. Mas olha o detalhe, não está sendo medido o vazamento dos outros locais que vocês acabaram de ver.
Depois de ver de perto essa situação, poderíamos seguir, surgem lamentavelmente muitas o tempo Será preciso conclui, esvaziar para fazer o conserto? E o que temos, em resumo, é que o volume de água que escorre pelas paredes ou vaza pelos canos, senhoras e senhores, equivale ao consumo médio de desperdício que poderia ser usado por 1.000 famílias. E na resposta, quando indagado no pedido de informações, um ar de deboche à população e ao povo caxiense, diz o presidente Ed Eloy Frisso que as infiltrações são insignificantes. Voltaremos a esta matéria em respeito à população e ao uso do dinheiro do povo que vem sangrando nas áreas da educação, saúde, mobilidade, e enquanto isso se investiu quase mais de 250 milhões para uma represa que neste momento não passa de um grande piscinão do Marrecas. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.